Boa noite, a paz do Senhor, meus amados. Eu agradeço a Deus por poder estar nesta quinta-feira compartilhando com você das bênçãos, das maravilhas, das plenitudes que Deus tem feito a cada dia sobre as nossas vidas, de poder agradecer a Deus por Ele ter nos sustentado, por Ele estar a cada dia nos fortalecendo e prosseguindo, levando esta mensagem de salvação, de libertação, de transformação, a qual nós buscamos a cada dia para a nossa vida espiritual. E nesta noite eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês: quais são outros nomes de Pedro? Quais são os outros nomes de Pedro? Então vai lá, responde para nós essa pergunta aí, amém, amados? Vai lá no comentário, no YouTube e responde quais são os outros nomes de Pedro. Mas nessa noite eu quero ministrar uma palavra: quem não é comigo é contra mim. Está baseado lá no Lucas capítulo 11, eu vou ler do versículo 23 até o versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor nesta noite: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando acha-o varrida e adornada. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que mamaste. Olha a resposta de Jesus. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Então, quem não é comigo é contra mim. Jesus, ele declara nesses versículos que é impossível permanecer em outro conflito espiritual entre o seu reino e o poder do mal. Olha o que Jesus fala, olha o que ele declara: que é impossível permanecer neutro no conflito espiritual entre o seu reino e o poder do mal. Por isso que é muito sério quando nós tomamos essa decisão de servir ao Senhor. Você não pode ficar dividido entre Deus e o mundo. Por isso que diz assim: aquele que não se une a Cristo na opção, Satanás e a iniquidade deste mundo posiciona-se na realidade contra Jesus Cristo. Então, olha a importância de quando você toma essa decisão de se unir a Cristo. Por isso que quando você se une a Cristo, você tem que ter convicção dessa decisão a qual você tomou. Que aquele que não se une a Cristo
na oposição a Satanás e a iniquidade deste mundo, posiciona-se na realidade contra Jesus Cristo. Por isso que esse versículo de número 23, ele vem dizer: quem não é comigo é contra mim. E é interessante que a palavra de Deus, ela expressa que nós temos que tomar essa decisão. E essa decisão, ela tem que ser o quê? Por inteiro. Por isso que nós vivemos numa luta constante. O Satanás querendo nos tragar e Jesus nos direcionando o caminho a qual nós devemos seguir para alcançar. Por isso que nós temos que entender que cada um ou está lutando por Cristo e pela justiça, ou por Satanás e pela impiedade. Então eu pergunto para você nesta noite: quem não é comigo é contra mim. E eu pergunto para você: você está lutando com Cristo pela a justiça e pela sua salvação, para que mais vidas cheguem até a Cristo e sejam libertas do cativeiro? Ou por Satanás e pela impiedade? Por isso que é assim, nós não podemos ficar divididos, ou nós não podemos servir a dois senhores, porque ou nós vamos alegrar a um e entristecer ao outro. E a pergunta de novo eu faço para você: você está lutando pela justiça, pelo reino de Cristo, ou você está do lado de Satanás, lutando pela impiedade? Então é um momento que eu te convido nesta noite a fazer uma reflexão, a decidir qual lado você está. Porque tem momentos que você está servindo a Cristo, que você está afinco, mas tem momento que você desanima e que você começa a servir o outro lado. Então existem momentos na nossa vida que nós temos que tomar uma decisão. E esses versículos que foi lido, é bem claro que quando você chega a Cristo, a Bíblia diz que você é liberto dos espíritos malignos e eles ficam pairando, procurando um corpo, procurando uma casa a qual ele possa entrar. E quando ele não encontra, ele quer retornar para a casa de origem. Então aqui está a importância de você entender que você tem que andar debaixo do quê? De cobertura. Porque se você sair da cobertura, a Bíblia diz que volta aqueles espíritos que te possuía e ainda volta mais 7. Então olha como é grande a nossa batalha espiritual. Por isso que as palavras de Jesus condenam qualquer intento de posição neutra ante a iniquidade, bem como a obediência parcial. Então preste bem atenção, a palavra de Jesus condena qualquer intento de posição neutra. Então você não pode ser neutro. Então você tem que ter a certeza do que Jesus ele representa para você. E você não pode ficar ante a iniquidade, bem como a obediência parcial. Eu vou obedecer aquilo que me convém. Aquilo que não me convém eu não obedeço. Então olha a importância de você entender, de você receber a palavra e de você obedecer por completo. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Mateus 12, do versículo 43 ao 45, diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim o quê? Em verdade vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. Então se o Senhor voltar e te encontrar obedecendo a sua palavra,
obedecendo o seu ensinamento. Ele diz que em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, cuidado com o coração. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é o quê? Enganoso. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se. Então Jesus está dizendo assim, olha, cuidado com o teu pensamento. Cuidado para onde o seu pensamento ele tem te conduzido. Talvez você possa estar assim também. Mas Jesus está demorando para voltar. Eu lembro que isso falaram também para Noé. E Jesus voltou. E houve um grande dilúvio sobre a terra. E só se salvou aquele que acreditou juntamente com a sua família. Porque ele seguiu em obediência àquilo que Deus tinha ensinado. Então eu quero dizer para você, nesta noite, a vida de Cristo é como a morte, é definitiva. Então eu quero dizer para você que Jesus ele está voltando para buscar a tua igreja. E nós temos visto aí os sinais se cumprindo a cada dia. Então entenda isso nesta noite, que quem não é comigo é contra mim. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nesta noite. Lembrando que no domingo nós teremos culto às 18h30. Lembrando também, não deixe de estar compartilhando este vídeo no YouTube. Não deixe de estar fazendo o teu comentário. E lembrando que de segunda, quarta e sexta, das 8 às 9, nós temos oração pela manhã. Esteja lá conosco, orando, clamando ao Senhor. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nesta noite.